Opa! Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que já está online, está se preparando para participar da nossa Masterclass de hoje. Eu estou muito feliz em receber cada um de vocês. Hoje a gente tem um tema muito bacana. A gente vai entender um pouco mais sobre IA, né? A gente sabe que é um tema que está super em alta, que todo mundo está comentando. E eu tenho a sorte de estar aqui com vocês e que vocês já estão mandando um monte de mensagem aqui no chat. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Guilherme Souza. Vou até passar aqui para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre mim. Eu sou um jornalista apaixonado por tecnologia, adoro esses papos que a gente tem aqui na Triple Ten. E hoje a gente tem a honra novamente de estar com o Bruno. O Bruno também é uma fera, um cara que entende demais. Também atua como um dos tutores da Triple Ten e vai estar aqui hoje com a gente, dando um pouco de uma palhinha do que vocês vão aprender quando vocês começarem a estudar com a gente. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Gui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa conduzir muito bem o webinar e conto muito com a participação de vocês hoje. Para a gente trazer um pouquinho da experiência, eu tenho mais de 8 anos na experiência, já fui analista de dados, hoje trabalho como cientista de dados e espero poder contribuir hoje um pouco aqui com vocês. Perfeito, acho que a galera aí já está participando, está bem animada. Antes da gente começar, eu queria que vocês participassem um pouco, essa é uma questão que eu acho super valiosa. Quanto mais a gente interagir, mais a gente vai poder conhecer vocês, vai poder compreender como a gente pode ter um contato mais bacana, mais, enfim, poder explicar tudo para vocês. A gente tem o número de 1, 2, 3 e 4, coloca aqui no chat o número que você acha que você se identifica mais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer migrar para a área de tecnologia e quer começar a sua jornada, tanto em dados, né, trabalhando com IA, digita aqui no chat o número 1. Já se você é uma pessoa que tem certeza que a análise de dados é o caminho certo para você, coloca o número 2. Se você é uma pessoa que já iniciou o estudo, né, a prática em dados, mas assim, você quer talvez ser um pouco mais organizado, você ainda acha que é um pouco mais desorganizado no momento, quer estruturar isso, conta com a gente, coloca aqui o número 3 para a gente mapear essa questão também. Já se você é uma pessoa que é mais de nível sênior, né, uma pessoa que tem mais experiência em tecnologia, quer se atualizar um pouco sobre IA, né? Quer se atualizar para estar cada vez mais preparado para o mercado, digita aqui o número 4. Eu vi que muita gente colocou aqui já. O Elton colocou 1 e 3, Thaís colocou 1, Marcelo colocou 1. Muito bem, gente. Essa participação que a gente quer ver. Eu estou de olho no chat o tempo todo, então conforme vocês forem mandando, vou pegar aqui as melhores mensagens para a gente comentar. Para a gente poder seguir aqui, eu queria trazer para vocês uma questão que eu acho que é bem interessante para falar um pouquinho sobre um medo que é bem comum que as pessoas costumam ter. Então, primeiro, muita gente imagina que a questão do investimento tem que ser super alto, né? Que você tem que pagar de 5 mil a 50 mil reais, ou que tem que estudar de 7 meses a 4 anos, ou que você demora muito tempo para você entrar no mercado de trabalho e encontrar o seu primeiro emprego. É uma questão que eu sei que muitos de vocês têm essas questões, têm essas dúvidas, e vocês estão aqui justamente para poder aprender um pouco mais sobre isso. Se você for trabalhar com tecnologia, como que a gente pode te ajudar a fazer essa transição do mercado de uma maneira muito mais simples, com muito menos estresse, com um aprendizado de verdade, com realmente nosso foco em colocar a mão na massa, um foco muito na prática, que a gente acha que isso é muito valioso. Mas beleza, eu estou aqui nesse nosso bate-papo aqui da Triple Ten, mas eu queria saber um pouco mais sobre a empresa, como que ela é, como é que ela funciona e tudo mais. Será que eu posso confiar? Isso com certeza. É a melhor tecnologia, desculpa, é a melhor escola de tecnologia do mundo, é a Triple Ten. Seria muito fácil eu vir aqui falar, né? Estou aqui representando a Triple Ten, mas não sou eu que estou falando. Olha esse tanto de selos que a gente tem aí, olha as avaliações que a gente tem no Google, em várias plataformas de estudo, em que as pessoas vão lá e garantem. A Triple Ten é uma empresa que você pode confiar. É uma empresa que está presente em vários países ao redor do mundo e que tem toda uma estrutura que já foi testada e aprovada por centenas, milhares de pessoas. Então, se vocês estão com dúvida ainda, fica tranquilo. Tem gente lá nos Estados Unidos fazendo um curso similar ao seu, em toda a América Latina, a gente tem na Europa, tem na Ásia. Então, é um método que já funcionou em vários outros países e hoje aqui você vai ter isso à disposição também no Brasil. Agora eu sei que tem bastante gente que pensa bastante, pô, vou fazer aqui o nosso... vou estudar com a Triple Ten, vou fazer os cursos da Triple Ten para entrar no mercado, mas será que eu vou conseguir realmente dar esse salto na minha carreira, entrar rapidamente, não quero esperar muito? Fica tranquilo. A gente garante, né, 87% dos nossos alunos, isso é um dado, não é uma coisa que a gente está inventando, eles conseguem entrar no mercado de trabalho muito rapidamente, né, em até 6 meses depois de terminarem os estudos. E não é em qualquer
Empresa não. Aqui a gente tem alguns exemplos, temos estudantes nossos na Apple, no Discord, no Google, no Spotify, empresas gigantescas, multinacionais, que é o tipo de empresa que eu acho que você está procurando se você quer dar um salto na sua carreira. Então, essa questão acho que é bem importante a gente trazer e também reforçar que se você está aqui hoje no nosso papo, eu acho que você pode ter uma coisa bem interessante também se você ficar até o final. Você vai receber certificado de participação que já mostra para o mercado de trabalho que você está querendo entrar para esse mundo da tecnologia, quer aprender cada vez mais, e acho que isso é uma coisa bem importante. Como é que está a sua expectativa para hoje, Bruno? Muito legal e ouvir tudo isso, Gui. Eu acho muito bacana ver cada vez mais pessoas migrando para o mundo de dados, né? A gente precisa realmente de profissionais e acho que hoje a ideia é de quebrar um pouco dos mitos, tentar mostrar para vocês um pouco do nosso cotidiano, de trabalhando com IA realmente no dia a dia. E vamos nessa, tem muito pela frente hoje. É isso. E vale dizer, pessoal, fica aqui até o final que você vai ter várias surpresas que a gente preparou, muita coisa bacana. E vale também falar que, se é o seu caso, você é uma pessoa que está migrando agora para o mundo da tecnologia, a gente viu que tem muita gente que comentou isso no chat, tá com um pouco de dúvida, pô, será que é isso mesmo? Será que é muito difícil? Como é que eu faço? Não sei o quê. Fica tranquilo. Aqui na Triple T, no nosso grande destaque, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho é que a gente se preocupa com cada pessoa. Então a gente tem uma equipe muito grande preparada para dar o suporte que você precisa para poder conhecer o mundo da tecnologia, saber como se preparar para realmente chegar no mercado e estar cada vez mais próximo de conseguir o cargo dos seus sonhos, para você ter outra qualidade de vida, para você poder ganhar mais e realmente estar sem se preocupar de perder o seu emprego para essas tecnologias que a gente sabe que estão chegando. Muito pelo contrário, né, Bruno? É usar isso ao nosso favor e é isso que a gente vai aprender hoje. Exatamente. Isso aí. Então, se você está chegando agora, está um pouco de dúvida, eu assinei ali, recebi o invite, mas não sei o que é. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Como que você pode usar a inteligência artificial junto com as habilidades de dados, né? Que a gente sabe que é algo muito importante, que está crescendo bastante, para você se tornar um profissional que nenhuma IA pode substituir. Muita gente tem esse receio, tem esse medo. Será que vai dar? Como é que eu faço? Tal, não sei o quê. Fica tranquilo. A gente não vai ficar só falando, vocês vão ter um momento muito bacana para criar o seu próprio agente de IA em alguns minutos. Uma coisa muito legal para você ver como não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças, é algo que você vai conseguir aprender aqui já, pelo menos as diretrizes mais básicas, para que no futuro isso vire sua realidade no dia a dia e você ajude uma empresa muito grande, que você vai ser contratado se tudo der certo, e a gente tem muita certeza que isso vai acontecer. Antes disso, Bruno, tem muita gente que chega aqui e tá nesse bate-papo aqui porque tá com aquele medinho. Pô, será que o ChatGPT ele vai roubar meu trabalho? Pô, será que uma IA que faz tal coisa vai roubar meu trabalho? O que eu vou fazer? Eu não quero ficar sem meu trabalho, quero ter uma casa bacana, poder dar o conforto para mim, para minha família. Não quero perder isso para um robô. Isso é uma coisa que é um medo muito comum. A gente sabe que é uma coisa que todo mundo já está de olho, tem que se preparar para isso. E aqui a gente vai trazer um pouco de como que você pode se tornar um profissional que não vai ser substituído. Então vale dizer que aqui, pessoal, vamos fazer um pequeno jogo rápido. Dessas 3 habilidades aqui que a gente colocou, quais delas, né, dessas habilidades humanas, vocês acham que nenhuma IA ou nenhum algoritmo conseguirá substituir? Então, se você acha que a criatividade e o pensamento crítico, pode colocar aqui no chat número 1. Faz igual o Teófilo, a Lavina, a Aurora, todo mundo colocando o número 1. Já se você acha que a questão de memorizar grandes volumes de dados rapidamente, coloca aqui o número 2. Se você acha que talvez seja a questão de como aplicar fórmulas matemáticas básicas de maneira correta, coloca aqui o número 3. Eu acho que o pessoal tá chegando quase num consenso aqui, viu, Bruno? Muita gente colocando o número 1, tá subindo rápido aqui. O Afonso colocou 3 vezes, eu acho. Rafael, Danilo também. Muito bom, pessoal. É justamente essa questão. Tem algo que nenhum robô vai poder fazer, que é pensar como um ser humano. Essa capacidade de poder compreender isso, lidar com essas situações, vai fazer você se tornar um profissional que está preparado para qualquer situação e que vai tirar tudo isso de letra. Aqui é legal esse dado que trouxeram, né, nesse estudo, o Future Jobs Report de 2025. Ele apontou que os especialistas em Big Data, AI, né, inteligência artificial e programação, estão entre as carreiras mais valorizadas até 2030. Não é pouca coisa, pessoal. A gente sabe que tem algumas profissões que, infelizmente, vão deixar de existir.
tem coisas que eram muito mais básicas ou repetitivas que a IA já consegue fazer. Mas se você vai por esse caminho de dados, vai por esse caminho de tecnologia, você tem uma possibilidade muito maior, porque as empresas estão querendo contratar cada vez mais profissionais da área. Então, se você tem esse conhecimento, você vai aprender isso com a gente, você vai estar preparado para poder dar esse salto na sua carreira, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso com o suporte de toda a equipe da Triple Ten, que tem muita experiência em ajudar, seja quem está começando agora no mundo da tecnologia, ou quem já trabalha e quer se especializar, a gente está aqui para isso, beleza? Vale dizer também, pessoal, que se você é brasileiro, eu tenho certeza que é muito provável que você já tenha mexido no ChatGPT. É uma inteligência artificial, provavelmente a mais usada no mundo todo, teve uma evolução do uso que foi muito rápida, e o Brasil já é o terceiro país, né? Já está no top 3 dos países que mais usam o ChatGPT. Só que assim, Bruno, eu acho que é até legal trazer essa questão sobre o ChatGPT e tal, mas eu sinto que tem às vezes as pessoas elas têm um pouco de dúvida, né? Sobre o que é o ChatGPT, o que é um agente de IA. Por que essa dúvida existe? Assim, como é que você consegue esclarecer isso para a gente, para a galera já começar esse nosso bate-papo preparado e já sabendo um pouco mais sobre o que a gente vai fazer hoje? Perfeito, vamos lá, pessoal. Então, esses são termos que a gente vem ouvindo muito nos nossos últimos 2, 3 anos, né? E a gente consegue distinguir muito claramente do ChatGPT ele ser a interface na web que a OpenAI, que é a empresa responsável pelo modelo, e o modelo começou com o GPT. Então, o GPT começou lá atrás, em 2016 ou 2017, se eu não me engano, a primeira versão. Então, ele teve o GPT-1, GPT-2, GPT-3, e o grande lançamento que estourou a bolha e fez todo o sucesso foi o GPT-4 somente. Então, hoje a gente já tem acesso ao GPT-5, e com isso, o ChatGPT é a interface que você consegue literalmente conversar, trocar uma ideia com o modelo do GPT. Então, o ChatGPT é a interface, GPT é o modelo. E esse modelo a gente consegue usar de outras formas. A gente consegue usar dentro dos nossos projetos, e a gente vai mostrar como que a gente faz isso hoje no Python, para fazer diversas tarefas complexas, como interações com sistemas externos, atendimento ao cliente, análise de dados, integração com diversas APIs. Ou seja, a gente consegue usar o modelo do GPT que está lá dentro do ChatGPT para se comunicar com tudo que a gente quiser utilizando o Python. Então, essa é a principal diferença. Os agentes GPT eles não são limitados à interface do chat, e sim a tudo que você quiser desenvolver. Excelente. E agora, se vocês já estão com um pouco mais de conhecimento, olha esse dado. 67% das empresas brasileiras já estão adotando ativamente algum agente de IA. Então, é uma coisa que não é mais o futuro, já é realidade. Quanto mais você souber disso, mais você vai estar preparado para o mercado. Vale dizer também, pessoal, uma questão que eu acho bem interessante, né? Só retomando o que o Bruno falou, os agentes de IA têm um potencial gigantesco para a gente poder trazer isso para nossas empresas, para poder torná-las mais automatizadas, mais velozes, cada vez mais capazes para melhorar sempre a eficiência. Toda empresa vai prezar por isso, ela vai usar um agente de IA para poder dar esse salto, para poder trazer essa eficiência, essa automatização, tudo mais, para poder acelerar os processos. Enfim, toda empresa já busca isso, isso é algo bem bacana. Que vejo que o pessoal falando aqui, ó, um comentário bem interessante, o Marco Aurélio trouxe que no Banco do Brasil, eles usam o Copilot. O Copilot é a IA da Microsoft, né? Não, o Copilot é o assistente de código que o GitHub, uma outra empresa, desenvolveu, e ela faz uso, para ali, enquanto você desenvolve o código, ela faz uso da OpenAI e de outros modelos também. Perfeito. Me confundi aqui, mas ainda bem que o Bruno está preparado. Então vejo o pessoal falando que usa bastante o Grok, usa o DeepSeek também. Então, muito bacana, pessoal. Olha agora como que as empresas utilizam isso no dia a dia, para vocês verem que algo que já não é algo do passado. As empresas já usam e podem usar cada vez mais. Esse exemplo eu acho que é o mais bacana da Netflix. O que já faz hoje o agente de IA deles. Ele já sugere os filmes e as séries com base no seu histórico de visualização e preferências. Ou seja, se você está ali ciente que você pode ver um filme, mas qual é o próximo filme que eu vou ver? A Netflix entendeu que é uma coisa, essa indecisão é uma coisa muito comum. Então eles oferecem para você um filme que tem bastante a ver com o que você já consumiu, que você já deu aquele like, que você já curtiu, para você poder passar mais tempo na plataforma. Eles podem realmente dar um salto, chegar cada vez mais velozes, preparados com a questão da tecnologia. Então, futuramente, além de fazer essa questão da recomendação,
você pode ter uma facilitação na questão de como gerenciar o catálogo, ajustar automaticamente as recomendações para cada usuário em tempo real e até prever quais produções investir com base nos dados de engajamento. Isso é fato, pessoal. A Netflix, se vocês buscarem no Google, vocês vão achar. Tem filmes que eles fazem porque eles sabem que o ator tal, tal e tal, ele tem o público gosta bastante dele. Ou que um filme ele vai, talvez não seja tão interessante porque no momento, sei lá, em 30 minutos teve muita gente que parou de ver o filme. Talvez aconteceu alguma coisa ali que fez aquele filme não ser tão bacana. Então, utilizar esses dados, né, a tecnologia artificial já está sendo usada e pode ser usada cada vez mais para tornar todo esse processo cada vez mais inteligente. A Netflix saber onde investir, como investir e como preparar um roteiro para que seja cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, para oferecer para você uma grande qualidade no catálogo e para oferecer para você conteúdos que você goste, seja filmes, séries e tudo mais. Vale dizer também, pessoal, que não é só a Netflix. O Spotify também usa. A gente sabe também que o YouTube também já utiliza para oferecer para vocês alguns vídeos baseados nos vídeos que você já consumiu, que pode utilizar isso cada vez mais, né? Então, por exemplo, futuramente, os comentários vão ser moderados cada vez mais através da IA. Eles também vão ajudar você a otimizar os títulos e as thumbnails também para poder chegar em cada vez mais pessoas. Só trazer um dado aqui, Bruno, que eu acho interessante. O maior youtuber do mundo, que é o MrBeast, ele utiliza bastante os testes AB para saber qual thumbnail oferece mais cliques. Então ele sobe, sei lá, X versões, e a IA do YouTube já ajuda ele a identificar que, esse daqui gerou uma taxa de cliques maior. Isso vai ajudar ele a trazer mais pessoas para os vídeos deles. Como que você vê essa questão, né? Pode falar. E aí, um comentário que testes AB é algo que a gente vê aqui no nosso bootcamp, né? De análise de dados. Então, eu acho isso interessante também, que eu já vi um vídeo do MrBeast, que é esse youtuber, e ele falando do uso de testes AB, e aí eu conectei de falar, caraca, a gente realmente ensina isso no nosso bootcamp e tá ali o maior youtuber do mundo usando isso na prática, né? Muito legal. Para você ver, pessoal, o que a gente está falando aqui não é algo que a gente está imaginando, né? A gente já vê exemplos práticos. E por um youtuber, por exemplo, ele aplicando isso, ele consegue trazer mais visualizações e consegue, por consequência, mais inscritos, mais dinheiro. Então, é uma decisão de negócio contar com uma tecnologia como essa que já tem trazido um impacto bem interessante para ele. O Spotify também, que eu acho interessante, ele já faz uma coisa que vocês devem ter dentro do aplicativo de vocês, algumas playlists que são personalizadas. Então, seja aqueles com os melhores resultados, as melhores músicas para você escutar, selecionados semanalmente, às vezes até diariamente. Eu recebi um até do meu bairro, Bruno, isso eu acho que é muito legal, né? Eles pegam esses dados de localização e colocam, misturando mais ou menos o que as pessoas ali da região estão escutando. É muito legal. E como isso pode ser ativado cada vez mais no futuro. Além de montar essas playlists automáticas para esses eventos, para alguns eventos específicos, vai rolar um detal ali. Ele pode montar direto ali com a inteligência artificial dele, baseado em quem vai cantar lá, por exemplo, algo do tipo. Sugerir também algumas parcerias com os artistas, se um público em comum existe entre um artista e outro, por exemplo, que tal o músico tal fazer uma collab, com feat, né, com outro músico, porque eles têm bastante sinergia entre os públicos. Pode ser algo que vai beneficiar eles também. Ou talvez também fazer uma curadoria musical cada vez melhor. Quando a gente vai para tocar uma música, vai no aleatório, ele às vezes traz umas músicas que não fazem sentido, ficando cada vez melhor isso. É para você escutar músicas que façam mais sentido para você passar mais tempo dentro do aplicativo. Esses exemplos práticos, eles são interessantes para a gente compreender que não é uma coisa que aconteceu assim, de última hora, assim, não é uma coisa que a IA começou agora, né? Muita gente tem essa impressão, mas já tem sido feito muitas coisas há bastante tempo, que agora a gente sabe como chamar, né? A gente já aplica esse nome IA para bastante coisa. Bruno, esse exemplo da Amazon, o que você acha que a gente pode aprender com ele? A Amazon é uma das empresas que mais utiliza IA no cotidiano delas, né? E acho que tanto no modelo de recomendação de compras em conjunto para os clientes, quanto para previsão de demanda, quanto a Amazon é uma das maiores fornecedoras e provedoras de estrutura para IA com a Amazon Web Services, né? Que é uma provedora de computação na nuvem. Então, a Amazon, em todas as esferas, tanto na infraestrutura quanto no próprio negócio deles do varejo,
está envolvido em todas as esferas da IA, né? Então, quem quiser até tomar a Amazon como exemplo e buscar os cases, tem vários cases muito interessantes de uso de IA da Amazon. É isso, é um exemplo muito bacana, pessoal. É algo que já está acontecendo, já estão conseguindo um impacto muito bacana nos negócios. E você pode fazer isso, não precisa ser uma empresa gigantesca. Compreender essas questões, até empresas médias e pequenas podem trazer essas vantagens para os seus negócios. Agora, pessoal, para a gente poder avançar um pouco, eu acho que talvez vocês estejam pensando sobre essa questão da profissão, né? Beleza, vou trabalhar com isso, mas como isso funciona? A gente pode refletir um pouco sobre essa questão, porque eu sei que muitos de vocês não vêm da área da tecnologia, mas não precisa ter se formado na área, ter, sei lá, 10 anos de experiência para poder fazer esse trabalho com IA. Tem muita gente que começa a estudar com a gente que vem de outros tipos de estudo, de trabalho e tudo mais, de outros tipos de conhecimento. A gente sabe que, por exemplo, tem várias pessoas aqui que são da área do marketing ou da área da educação, da saúde, e que já conseguem, já podem impactar os seus negócios utilizando esses agentes de IA que a gente vai aprender hoje. Então não é uma coisa que você precisa aprender tudo assim, pensar, putz, cara, eu não tenho bagagem, como é que eu vou fazer e tudo mais. Não, calma. Aprendendo a tecnologia, aprendendo a lógica de refletir sobre essa questão da IA, de como utilizar isso para o seu mercado, você consegue trazer resultados para a empresa que você trabalha hoje, ou para o seu negócio que talvez precise e possa contar com isso. Pode falar um pouquinho mais disso, Bruno? Com certeza, Gui. Eu acho que aqui na Triple a gente tem tido contato com alunos de diversos segmentos. Eu tenho ex-professores que eu já tive a oportunidade de mentorar. A gente tem pessoas que vêm da área de marketing, pessoas que estão insatisfeitas no segmento bancário, em áreas de investimento. Então, a gente pega pessoas de todos os segmentos, né, diferentes segmentos. E o mais interessante esse conhecimento prévio você não perde. Então, você pode aplicar o que você já tem de experiência na sua carreira e aliar e até potencializar isso com as habilidades que você aprende em análise e ciência de dados. Então, é muito mais no sentido de o que você tem de experiência, com certeza só vai ser potencializada com as habilidades que você aprende de IA. Então, faz parte do pacote. E eu mesmo sou engenheiro de produção, de formação, então acho que todo mundo que está no mundo de dados realmente tem uma carreira, uma trajetória diferente. E isso é muito legal também do mundo de dados, né? É isso aí, muito bacana. Eu vi que o pessoal está participando bem, estão tirando suas dúvidas, estão falando bastante aí. Eu queria trazer uma questão que eu acho bem interessante sobre a questão da experiência também, seguindo o que a gente falou. Esses 3 tópicos eu acho que é legal a gente refletir. Vou ler eles aqui e a gente vai comentando junto. Então, primeiro, o que vocês acham, pessoal? Essa questão do 1 aqui, né? As empresas, elas valorizam as habilidades práticas em vez de anos de experiência. Segundo tópico agora. 87% dos formandos, eles conseguem um emprego em até 2 meses após concluir o bootcamp. E o 3, para ganhar experiência real, você pode começar a trabalhar como freelancer ou meio período, né? Então, você não precisa fazer essa questão de migrar de emprego, de área, tão rapidamente. O que você acha disso, Bruno? Olha, o 1, eu posso falar com certeza absoluta, inclusive questão até de certificação. Hoje em dia as empresas querem pessoas que resolvam problemas. Então, se você for capaz de mostrar que você consegue resolver problemas, entregar soluções voltadas para dados com o seu portfólio, através do seu currículo, e aqui no Bootcamp a gente ajuda muito, né? São mais de 15 projetos ao longo do Bootcamp. Então, essa habilidade prática e o fato de ter botado a mão na massa é muitas vezes mais valorizado do que a própria relação de alguém que tem ou necessita de algum conteúdo formal ali, né? Eu também estou vendo muita gente falar da experiência real, né? Então, isso é fato. Hoje em dia, muitas organizações têm oportunidades, tanto para trabalhar como freelancer, meio período, remoto. Eu mesmo trabalho remoto, então foi uma escolha de vida que eu tive, né? De me mudar da minha cidade para um lugar mais tranquilo, remoto. E eu acho que essas portas que se abrem são incríveis no mundo de dados e eu estou há 8 anos na área, né? Eu posso falar que nos últimos 5 anos para cá, o crescimento que tem acontecido no volume de vagas é incrível, né? É isso. E aqui esse dado eu gosto sempre de trazer também para o pessoal entender que
sobretudo nesses cargos mais júniores, né, de entrada no mercado, você não precisa ter uma experiência tão grande. Então, tem bastante gente que está chegando, está se especializando, está fazendo algum curso, algo do tipo, e já consegue migrar para o mercado de trabalho, né? Consegue ter essa experiência. Acho que isso é algo bem interessante. Claro, conforme você vai passando o tempo, você vai adquirindo mais conhecimento, você consegue subir de cargo, conseguir promoções. É um mercado que tem um nível de promoções e de possibilidades de subir a carreira muito bacana. Então, você pode chegar, pode começar e que, assim, mesmo no nível júnior, às vezes, você vai ganhar mais do que talvez você ganhe no emprego que está no nível pleno ou sênior. A tecnologia tem essas vantagens, é um mercado que pede cada vez mais que as pessoas estejam ali presentes e não tem tanta oferta de profissionais. Espero que cada um de vocês que esteja aqui junto com a gente consiga estudar, aprender bastante, porque o mercado precisa de profissionais como vocês serão no futuro. Aqui eu queria trazer também um pouco, Bruno, um pouco de feedback para vocês verem que isso é algo real, assim. É algo que quem está estudando com a gente já está conseguindo entrar no mercado, já está conseguindo aprender bastante. Então, por exemplo, esse é o caso do Gustavo, que vocês podem dar uma olhadinha aqui também. Eu acho que é bem interessante. O Gustavo, ele era de outra área completamente diferente. Ele é engenheiro ambiental, trabalhava com uma parada que não tinha muito a ver com tecnologia, mas que ele conseguiu, conhecendo a Triple T, aprendendo um pouco mais com a gente, ele conseguiu fazer essa migração de carreira e agora ele tem uma qualidade de vida muito, trabalha agora, em vez de morar na cidade grande, com todos os estresses que a gente sabe que tem as grandes capitais, ele foi para o litoral, se mudou, sem trânsito, sem estresse, trabalhando de casa, algo muito melhor e muito mais funcional, e que você pode ver. A tecnologia não vai ajudar só a sua carreira, ela pode ajudar a mudar a sua vida, a sua qualidade, o tempo com a sua família, tudo isso. O caso da Eliane aqui, por exemplo, eu acho falar, Eliane, é possível sim conseguir fazer essa migração de carreira depois de 50 anos. Eu acho que a experiência que você pode trazer do trabalho que você já faz, que você já teve de experiência de mercado de trabalho, só vai somar com os conhecimentos que você vai aprender junto com a gente. E um profissional sênior que realmente tem essa maturidade, eu acho que ele nunca vai ser obsoleto no mercado. Aqui trazendo o caso da Patrícia, ela também é um caso super interessante porque ela começou a estudar direito, depois foi para administração de empresas, foi estudando, tentando compreender qual que era o caso dela, para onde ela ia se encontrar mais, e foi na Triple Ten que ela realmente falou, pô, isso aqui é para mim. Hoje em dia, ela, né, assim que ela terminou o curso com a gente, ela recebeu uma mensagem pelo LinkedIn, e foi através disso que ela participou de um processo seletivo, que hoje também já começou a mudar a carreira dela, mudar a vida dela, né? Ela é uma analista de dados que já tem tido umas experiências muito bacanas no mercado. Ô Bruno, você que tem um contato direto com os alunos, vou até colocar o caso do Gabriel para a galera ver aqui, como que você vê, assim, as respostas e como que você vê o pessoal comentando sobre o impacto dessa migração de carreira na vida deles? Olha, isso é muito interessante, né? Porque a gente pega alunos de todos os tipos. Então, a gente tem desde as pessoas de 19 anos que estão fazendo bootcamp junto com a faculdade, até pessoas de 50 anos que tiveram que dar uma pausa na carreira e estão tentando migrar de área. E o interessante que eu vejo uma constante é quem se dedica, quem corre atrás, quem faz uso dos recursos no bootcamp, marca reunião individual comigo, corre atrás das monitorias, pede ajuda quando precisa, esse pessoal sempre consegue alguma coisa no final, em termos de oportunidades, freelancers, terminar o bootcamp muito bem na graduação, né, sair com uma base sólida. Então, eu acho que independente da história de cada um e do ritmo, inclusive, que cada um vai conseguir tocar o bootcamp, porque a gente sabe, né, tem gente que já trabalha, que só vai conseguir estudar à noite, que tem uma família. Então, o importante é ter a vontade, né, a força de vontade, que aqui, inclusive, a gente é bem chato, pessoal. Quando o aluno está com a gente quer ver vocês formados. Então, a gente corre atrás, a gente vai, ajuda, a gente não deixa vocês se sentirem sozinhos, né? E a experiência do Gabriel é muito legal, porque o Gabriel foi um aluno nosso, então o Gabriel teve do lado de vocês, o Gabriel é meu conterrâneo lá de Brasília, e hoje ele é analista de dados e ele também é monitor aqui da Triple Ten, né? Ele é instrutor aqui da Triple Ten. Então, vocês, se entrarem aqui no Bootcamp, vão ter oportunidade de ter contato com o Gabriel. O Gabriel é um cara incrível e a base que ele aprendeu no Bootcamp, ele levou para a vida, tanto que ele virou instrutor aqui do nosso lado, né? Então, o Gabriel é um exemplo que, sim, a gente consegue mudar a vida com o Bootcamp de análise de dados.
O Bruno, eu acho perfeito o que você trouxe. Eu queria trazer dois comentários aqui, um da Karina Queiroz, e agora eu vi um outro também, deixa eu até subir um pouco mais, da Natália Santos, ambas falando sobre como que, obviamente, não vai bastar apenas o estudar, né? Seja numa faculdade ou fazer um curso, mas que elas estão encontrando um pouco de dificuldade para poder entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que esses primeiros empregos, sobretudo, eles são um pouco mais difíceis. Conhecendo um pouco da Triple Ten, antes até da gente entrar na parte prática, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que a gente consegue ajudar a quem está com essa dificuldade para poder fazer uma transição para o mercado que seja mais fluida e que você possa entrar em áreas interessantes, né, de trabalho em empresas grandes, por exemplo. Como que a gente pode ajudar nisso, você que está diariamente com nossos alunos? Olha, Gui, eu acho que a gente pode ajudar principalmente em duas perspectivas, né? A gente tem a perspectiva do pessoal de carreira, a gente tem uma área de carreira que a Triple tem, então o pessoal são recrutadores, eles já tiveram no outro lado, eles sabem quais são as habilidades que são buscadas no profissional, eles conseguem ajudar em todo o processo de aplicação, LinkedIn, a gente vai ver isso aqui mais para frente. E a gente tem a parte técnica, então pessoas que estiveram já buscando vagas, como eu, por exemplo. Então eu já passei por isso, né? Eu já tive que fazer migração de carreira, correr atrás de vagas, fazer bootcamp, eu já fiz um bootcamp na minha vida. Então, todo esse processo, vocês vão ter alguém que já passou por isso para conseguir ajudar vocês. Então, vocês vão ter tanto a perspectiva de carreira quanto a perspectiva técnica, né? De alguém que eu também já contratei muitas pessoas como analista de dados, então eu acho que faz parte do bootcamp a comunidade, né? E a comunidade é realmente ter essa ajuda de diversos lados e com diversas visões, né? Isso que torna o bootcamp tão interessante. É isso. O nosso objetivo, pessoal, é que vocês sejam os próximos analistas de dados em empresas internacionais. A gente está realmente focado nisso. A nossa diferença em relação às outras empresas de educação é que nosso foco não é que vocês entrem nas aulas totalmente gravadas, vocês consumam e, sei lá, respondam uma provinha. Não. Nosso foco é na prática, é em dar um suporte, escutar vocês durante todo o período do curso para ajudar você a chegar realmente mais preparado para o mercado. A gente vai comentar bastante disso. Eu acho que isso é bem interessante. A gente tem realmente esse programa de aceleração de carreira que vai te ajudar, por exemplo, a você montar um LinkedIn bacana, um GitHub que apresente projetos que você vai fazer durante o curso, ali demonstrando que você aprendeu, que você sabe aplicar os seus conhecimentos, não ficar apenas na parte teórica. E isso chama muita atenção do mercado. A gente tem todo um processo de mentoria, os nossos tutores também, toda a equipe vai estar junta para poder te ajudar. Se você está com dúvidas, está com medos, nossa equipe vai te ensinar e a gente está realmente preparado para isso. Acho que essa questão, acho que é um diferencial mesmo, né? Aqui trazendo, eu sei que tem bastante gente que acha que talvez, pô, será que eu vou ter que parar minha vida para fazer um bootcamp, para poder estudar, para aí sim eu entrar no mercado? Pô, eu não tenho esse tempo todo. Calma, gente, não é assim. A gente tem um número bem interessante de que 75% dos nossos alunos, eles conciliam, né, nossos estudos na Triple Ten, ou com emprego de tempo, de período integral, ou com os estudos também. Isso é uma coisa que é uma realidade. Com a gente, você vai conseguir ter essa flexibilidade para poder aprender. Claro que precisa de uma boa dedicação, de um bom comprometimento, mas você reservando um tempinho por semana, aqui, né, de 15 a 20 horas por semana, você só precisa fazer isso por 7 meses, você vai conseguir dar esse salto na sua vida, na sua carreira. Aqui, só trazendo aqui, eu vi que nossos colegas estão bem curiosos sobre como que funciona o nosso aprendizado aqui na Triple Ten. A gente divide em módulos aqui, então a gente tem vários módulos diferentes. Você começa vendo um pouco sobre Python, você vê sobre manipulação de dados, você vê sobre algumas ferramentas de desenvolvimento de software, começa a fazer projetos, tem automação, enfim, aprende a fazer testes AB. Tudo isso é preparado de uma maneira lógica para você compreender tudo etapa a etapa para poder não apenas ler ou ver os vídeos, mas entender a lógica por trás de tudo isso, como que eu consigo conectar um conhecimento com outro para ter um impacto na prática. Isso é o mais importante. Não é você ter um diploma que vai ficar guardado no seu armário, mas você ter algo que vai ser fundamental para você dar esse salto na carreira. A gente acredita muito nisso, novamente trazendo aqui esse dado que eu gosto bastante, que 87% dos nossos alunos, depois de 6 meses, eles já conseguem um emprego. Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho. E se a gente não acreditasse, a gente não ia colocar essa informação também. Se por acaso você não conseguir encontrar um emprego depois de 6 meses que você se formar com a gente garante
100% do seu investimento de volta. Não é 10%, não é 20%, não é uma promoção aqui que a gente está falando e depois a gente vai esquecer. É comprometimento de quem acredita nisso, de quem realmente sabe que o nosso método funciona e que vai te ajudar também a chegar mais longe no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que eu acho super bacana, Bruno. Seria muito fácil a gente só falar da boca para fora, né? Mas a gente acredita mesmo. Agora, só seguindo, lembrando, pessoal, espero que vocês fiquem aqui até o final. A gente vai ter vários presentes lá na frente, mas agora a gente já vai deixar para vocês um desconto de 15% no nosso Bootcamp. Aqui eu acho que é uma coisa que você não pode perder. Se você está pensando, está achando interessante, daqui a pouco eu sei que vocês vão gostar bastante do exercício prático, aproveita. As vagas são limitadas, então os primeiros só que estiverem ali junto com a gente vão poder aproveitar essa oportunidade. Com esses 15%, já vai ficar muito mais em conta, você vai conseguir fazer funcionar para você, eu tenho certeza, para poder dar esse salto aí, acredita, confia. Vocês podem ver aqui no chat, podem ver no nosso site, tem muitos casos de alunos que se formaram com a gente que estão hoje com uma outra qualidade de vida, algo muito melhor. Então, 15% de desconto, aproveita essa oportunidade, já apareceu para vocês aqui o nosso botão aqui no site, aproveita agora que vocês vão começar a mudar a vida de vocês. Pô, eu estou no emprego que eu não gosto muito, ou eu tenho que pegar trem, ônibus, passar mó tempão no caminho para poder ir para o meu trabalho. Pô, eu não estou ganhando muito bem. Como é que eu faço, Guilherme? Me responde, Bruno, me responde. Como é que a gente faz? Pessoal, o estudo ele é o melhor trampolim que você pode ter na sua vida. Com a Triple T, a gente vai te ajudar nisso. Você trabalhando em tecnologia, a possibilidade de você conseguir um emprego bom, numa área que consegue ter uma predominância assim, de empregos que você tem um home office, ou tem um trabalho híbrido, tudo isso é qualidade de vida. Então, a área da tecnologia pode trazer isso para você, não deixa para depois. Aproveita que a gente tem aqui, ó, milhares de pessoas aqui online disponíveis também para essas mesmas vagas que não vão ser tantas. Então, aproveita, não deixa para depois. Beleza? Para a gente seguir aqui, a gente deixa para vocês um brinde, pessoal. A gente deixa esses 2 guias, né? Deixa esse guia, na verdade, completo de análise de dados e ciência de dados, né? Para você poder entender um pouco mais, seja para a área de análise de dados, ou se você quiser ir um pouco mais além, né? Na parte de ciência de dados, aproveita, você vai ter esse guia disponível para você. Se você tiver querendo saber um pouco mais, pô, ainda estou na dúvida, pega esse guia, né? Manda um WhatsApp aqui pra gente, clica aqui no botão também para você ter acesso. O pessoal do chat está comentando aqui bastante com a gente. Aproveita. É algo que é bem interessante, vai ajudar você a estar um pouco mais preparado, um pouco mais ciente do que, pô, o que será que eu posso fazer e tudo mais. Então, aproveita essa oportunidade, um desconto muito bacana que você não pode deixar para depois. Agora, Bruno, um papo que eu acho interessante da gente trazer. Eu acho que tem muita gente que talvez tenha um receio sobre o mundo da tecnologia por conta dessa questão aqui. Eu posso aprender bastante, mas, pô, gente, e chegar na hora, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir aplicar? Será que isso é muito difícil? Que eu não vou conseguir? Será que é só para gênio e tal, tudo mais? É difícil trabalhar com dados, Bruno? Olha, Gui, eu posso garantir que já foi muito mais difícil do que é hoje. Então, quando eu comecei, a gente não tinha ChatGPT, não tinha ferramentas de IA que hoje em dia servem muito mais para dar esse suporte no processo de aprendizado, né? Antigamente, quando a gente tinha um erro, às vezes ficava um dia inteiro para descobrir o que era o erro. Hoje a gente tem essas ferramentas de IA para ajudar. E se a gente for imaginar, claro, todo mundo tem, né? Mas se todo mundo tem, o mais importante é quem sabe utilizar melhor. Então, um pouco do que a gente quer passar hoje aqui para vocês, como utilizar melhor essas ferramentas de IA para, de fato, se destacar no mercado de trabalho. Perfeito. Antes de você chegar na parte prática, que é o que eu sei que muitos de vocês estão bem curiosos, eu só queria trazer esse ponto que o Bruno trouxe, que é fundamental. A IA vai ajudar você a resolver problemas que são mais chatinhos, mais trabalhosos, mas a parte que você vai ter, né, vai poder focar mais em resolver os problemas, é a parte de pensar, de compreender toda a lógica por trás dos problemas. Então, aprendendo aqui hoje, você já vai estar um pouco mais preparado para o mercado, eu tenho certeza disso. Bruno, eu sei que você preparou algo super bacana. Queria que você desse uma palhinha aí, já pode começar a falar para a galera o que a gente vai fazer hoje.
Bom, então a gente sabe, pessoal, que provavelmente muitos de vocês estão no momento de transição de carreira, buscando novas oportunidades ou sondando, de repente, novas oportunidades claro, sempre querendo aprender. Então, hoje, pessoal, a gente vai mostrar para vocês, eu vou tomar aqui a tela, Gui, posso tomar já? Pode sim. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês me confirmem quando estiverem vendo, por favor, Gui, você me ajuda? Porque agora sumiu aqui. Opa, tá carregando. Foi. Lucas Coelho. Show, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma demonstração. Aqui a gente tem um currículo aí do Lucas. O Lucas é um aluno nosso aqui da Triple Ten, ele autorizou a gente a trabalhar com o currículo dele aqui no Bootcamp. E esse é o currículo do Lucas. O Lucas é o nosso aluno aqui no Bootcamp da Triple Ten. Aqui a gente tem na educação, né, que estudante do Bootcamp Triple Ten Ciência de Dados. O Lucas já teve alguma experiência com desenvolvimento web, mas ele quer realmente agora focar na área de análise de dados, machine learning e desenvolvimento em Python. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês a gente tem aqui uma base, esse aqui é um arquivo separado por vírgulas, com mais de 200 oportunidades de emprego. Então, é uma base que foi extraída lá do LinkedIn. Então, aqui a gente tem o ID, né, como se fosse o CPF daquela vaga, o título, então aqui é um cargo de analista de dados, na Meta, a localização em Nova York, aqui o link do anúncio, a plataforma, né, LinkedIn, a data que foi anunciada, dia 14/4, e as vagas, a descrição da vaga, né? Então aqui, ó, as responsabilidades, qualificações, sobre o Meta, e aqui ele vai para uma nova empresa. Aqui outra vaga na Meta, só que em São Francisco. Aqui na Meta, em Los Angeles. E aqui a gente tem um documento gigante, que a gente pode ver aqui, são mais de 1.000 vagas, né? NVIDIA, vaga na Índia. Então, a gente tem aqui uma base de vagas de dados pelo mundo todo que foi extraída do LinkedIn. E aí a gente quer mostrar para vocês, imagina na situação do Lucas, a gente tem esse monte de vaga, como achar qual que é a vaga certa para mim, usando a IA. A gente poderia ir lá, olhar uma por uma, certo? Mas olha só, são mais de 1.600 vagas, pessoal. E é isso que a gente vê no LinkedIn, muita oferta. Às vezes a gente fica até perdido, como se destacar, qual será que é a vaga certa para mim. E a gente vai mostrar isso para vocês. Então, a gente vê aqui que no arquivo de vagas, a gente tem algumas colunas específicas, né? A gente tem o título, a empresa, a localização. Esses dados a gente vai armazenar. E agora eu vou mostrar para vocês a construção do agente. Então, antes de mencionar, pessoal, aqui a gente está trabalhando no Python, essa é a linguagem Python. A gente vai criar o agente. E não se preocupem com os mínimos detalhes, eu vou explicar para vocês o que cada parte do código faz. A gente não vai passar nos detalhes do que é cada coisa, até pelo tempo, mas a gente vai mostrar o resultado final e vocês vão ver o quão simples é. Então, o primeiro passo, aqui a gente vai importar as bibliotecas. As bibliotecas do Python, elas podem ser vistas como plugins, extensões, com funcionalidades específicas que a gente vai usar em algumas tarefas. Aqui a gente tem o NumPy, para fazer operações matemáticas. A gente tem o Pandas, que é para trabalhar com dados tabulados, né? O Pandas, uma ótima comparação que eu já ouvi, é o Excel do Python. A gente tem a OpenAI, que é a provedora do modelo GPT, né? Então, por ela que a gente vai fazer a chamada para o nosso agente. A gente tem aqui uma biblioteca para trabalhar com PDFs, certo? Nosso currículo está em PDF. E aqui a gente tem uma biblioteca chamada PEF para trabalhar com os caminhos aqui dentro do projeto. Então, aqui o primeiro passo são os títulos, né? Os títulos das colunas. Então, a gente tem aqui o título da vaga, a empresa, a localização, tipo de trabalho, remoto ou presencial, e a descrição. Em seguida, o que a gente tem que fazer é condensar tudo que tem para uma vaga. Então, se a gente for imaginar, a gente quer condensar, por exemplo, aqui, ó, a gente quer condensar Data Analyst 2, Pinterest, Chicago, o link, a gente quer condensar tudo em uma célula só, né, em um objeto só, e é isso que a gente faz aqui, né? A gente faz um texto 100% junto de tudo que tem para cada vaga. Então, a nossa ideia de juntar tudo é como se fosse a gente mandar lá para o ChatGPT. Então, a gente coleta tudo que tem de relevante na linha, né? Claro que o principal vai estar na descrição, mas esses outros campos aqui são relevantes também. E a gente junta tudo com essa funçãozinha aqui. Em seguida, agora sim aqui a gente começa a trabalhar com a OpenAI.
A OpenAI tem esse modelo chamado Text Embedding 3 Small, que é justamente o processo que transforma as palavras, a construção, né, o nosso texto, as palavras extraídas que geram o nosso texto, ela transforma isso em vetores, em números. E esses números, essa transformação, esse dicionário, a gente pode dizer assim, é aqui que está contida a inteligência do ChatGPT, né? Então, todo prompt que você mandar, toda solicitação que você fizer para o ChatGPT vai passar por isso. Então, a gente vai jogar o nosso texto para o formato do GPT para justamente comparar depois com as vagas. Então, a gente vai converter o nosso texto para o vetor do formato do GPT, a gente vai converter todas as vagas para o formato do GPT e a gente vai ver qual vaga é mais parecida com o currículo do Lucas. Então, no final das contas, a gente transforma o currículo num vetor de números, que no fim das contas, esses números são representações das palavras, e a mesma coisa com os empregos. A gente transforma eles em números, que são representações das palavras, a gente compara os dois e vê qual vetor das vagas é mais parecido com o currículo do Lucas. Aqui a gente tem uma chave que está cortada, né? Essa chave dá acesso ao uso da API do ChatGPT. Quem quiser, é só ir lá no site da OpenAI, vocês conseguem gerar essa chave gratuita, tem um limite, mas vocês conseguem gerar uma chave para trabalhar com o agente. Aqui a gente botou limites, né? Porque a requisição ela tem um limite de 8.000 caracteres ali, mais ou menos. A gente vai limitar a 6.000 para ter uma margem de segurança. E aqui a gente vai fazer isso para dividir, né? Se o currículo for muito grande, dividir em partes. E aí, para isso que essa função faz. Então, a gente divide em partes o currículo para não estourar a requisição aqui para o ChatGPT. E aqui que está toda a arte, né? Nessa função que a mágica acontece. Então, nessa primeira função, clip text, a gente corta o texto em fatias. A gente limita aqui, né, no número de caracteres, 6.000 caracteres. E para cada uma dessas fatias, a gente vai criar o embedding fazendo uso do modelo do GPT. E aonde que está esse modelo? Ele começa aqui, ó, no cliente. E o cliente ele vai ser recebido aqui dentro dessa função. E a gente já vai ver o que é o cliente. Então, a gente passa, para cada fatia, a gente cria o vetor, né? A gente divide em fatias, cria o vetor das fatias e a gente, no final, consolida tudo junto, né? Então, no final das contas, a gente só fez um truque, podemos falar assim, porque o limite é de 8.000 caracteres, a gente pode ter currículos maiores, a gente divide em fatias e faz a tradução para o vetor do GPT, podemos falar assim. Em seguida, aqui tem um passo que a gente faz a normalização. A normalização é um processo muito importante no que a gente vai fazer, porque a gente quer garantir que a gente vai ter uma comparação justa entre os vetores dos currículos e o vetor das vagas. Então, esse é o último ponto, e aqui que a mágica acontece, pessoal. Quando a gente cria esse cliente, a gente está recebendo aqui a capacidade de se comunicar com a OpenAI. Então, aqui é que a gente trabalha o nosso agente. Então, essa é a nossa função principal que a gente vai executar. Aqui a gente carrega o nosso PDF. Então, aqui a gente só faz a conversão, olha só, PDFs. Aqui a gente junta todo o texto do PDF com o PDF Reader. Então, olha só, vocês já tentaram converter o PDF na internet? Tão complexo que é? Olha como é fácil aqui. Em seguida, a gente carrega as vagas. Carregamos aqui todas as vagas limpas. Limpamos o texto com aquele procedimento que a gente viu lá em cima, o Build Job Text. E aqui a gente vai criar os embeddings. Então, a gente vai criar o embedding dos currículos, que é esse CV, e o embedding das vagas. Então, aqui é o embedding do currículo do Lucas e aqui é o embedding das vagas. Aqui a gente vai só converter o formato, né? Porque a gente quer comparar. Quando a gente vai comparar, a gente vai multiplicar esses dois vetores. E para fazer multiplicação de vetores, a gente precisa de uma linha, um no formato de linha e outro no formato de coluna. E é por isso que a gente faz essa reformatação. E aqui no fim, pessoal, isso aqui é a comparação. Basta a gente botar esse arroba, que ele vai comparar o vetor das vagas disponíveis com o vetor do Lucas e vai gerar um score, um número dizendo de 0 a 100, dizendo quão similar é o currículo do Lucas com as vagas disponíveis. Aí, por fim, a gente vai consolidar aqui um top 5, vamos salvar e vamos imprimir quais que são as 5 empresas mais propensas para o currículo do Lucas.
Eu passei rápido aqui, pessoal, por causa do tempo. Quem tiver qualquer dúvida, é só procurar a gente, que a gente fala. E agora vamos rodar. Então, para a gente rodar, basta a gente chamar Python app, que é o nome do nosso aplicativo, do nosso código, app.py. E vamos rodar, vamos esperar aqui, vai demorar uns 10 segundinhos, né? Que é isso que ele está fazendo aqui nos bastidores. Ele está chamando lá, convertendo os dois vetores para o vetor do GPT, né? Com o embedding do GPT. Depois ele vai multiplicar esses dois vetores e vai ver o quão similar eles são. E ele vai trazer aqui no final as vagas que são mais propensas para o currículo do Lucas. Então, mais alguns segundinhos. Aqui, né, a gente vai trazer o título da vaga, a empresa, a localização e o link da vaga lá do LinkedIn. Então, vamos ver a mágica acontecendo. Só não pode quebrar minhas pernas, né? Agora tem que carregar. Aí! Então, desculpa, pessoal. Na verdade, a gente tinha um outro currículo aqui antes, que era o do Juan. O Juan também é um currículo de ciência de dados, é um currículo um pouco mais avançado. E olha essas vagas. O Juan é um hispanohablante, né? E aqui apareceram vagas para ele, aqui em Bogotá. Apareceram vagas aqui de cientista de dados, igual o perfil dele. Vagas aqui na Índia. E agora vamos testar com o Lucas. Eu vou só botar aqui o do Lucas primeiro, porque aí a gente vai conseguir rodar corretamente com o do Lucas. E a gente vai ver como o agente ele se adapta para diferentes currículos. Olha só. Então, aqui a gente rodou com o currículo do Juan José, né? Ele trouxe aqui a vaga OGC Global, trouxe essa vaga que é oculta, né? Então, a gente não conseguiu puxar, mas dá para ver aqui porque é na Microsoft. Vaga aqui na NVIDIA. E aqui, olha só, esse aqui é o match. Esse aqui de 55%, essa vaga é 55% próxima ao currículo do Lucas. Essa aqui, por exemplo, é 56%. Por isso que ela foi, e a maior foi 57,2%. Então, por isso que essa aqui veio primeira. Os dois foram lá para o GPT embedou os dois dentro do seu dicionário de dizer o que cada palavra significa, comparou os dois e disse qual era mais parecido. Para o currículo do Lucas, olha só, o Lucas é um pouco menos avançado, ele não é cientista de dados, ele tem um perfil também voltado para análise, diferente do Juan José. E olha só, ele trouxe vagas aqui de analista de dados, Fortaleza, analista de dados São Paulo, analista de dados júnior, Cogna Educação Brasil, cientista de dados júnior, Cicobi. Então, vagas mais júnior para o Lucas, que tem um pouco menos de experiência que o Juan. E aqui a gente viu, pessoal, qualquer currículo que a gente acrescentar aqui em PDF, ele vai fazer isso. E, claro, a gente tem uma base de vagas, a gente teria que atualizar a nossa base de vagas. Acho que é isso. Conseguimos aqui dentro do tempo. Agora eu vou devolver para o Gui. Opa! Espero que tenham gostado, pessoal. É isso, pessoal. A gente agradece todo mundo que prestou atenção no exercício, quem tentou replicar e tudo mais. Fiquem tranquilos, a gente está aqui para poder explicar. A gente viu muitas dúvidas, vocês bem curiosos com algumas questões. Antes da gente seguir, eu só queria que vocês participassem colocando aqui no chat 1, 2 ou 3. Se foi fácil e interessante, coloca 1. Se você acha que foi um pouco mais difícil, mas achou interessante, coloca 2. Se você não entendeu nada, coloca aqui o número 3. Pessoal, acho que tem alguns de vocês, a gente está acompanhando o chat, viu que vocês talvez estejam um pouco mais curiosos sobre, como é que funciona Python, como que eu vou utilizar isso. Pediram para a gente explicar um pouquinho mais. Bruno, você que é um cara que tem muita experiência com isso. Se você puder explicar um pouquinho mais para a galera saber um pouco mais, vi que o Afonso está com dúvida, Alexandre também, só para a galera estar um pouco mais ciente sobre essa questão, e é uma ferramenta que a gente vai utilizar muito também. Olha, isso é uma dúvida constante, né, pessoal? Existem hoje ferramentas de computação que a computação é feita na nuvem. Então, o Google Colab, por exemplo, é uma ferramenta que eu recomendo muito. Vocês conseguem fazer uso do Google Colab e escrever notebooks. O Python não vai rodar na sua máquina, então você não precisa de poder computacional. Você pode trabalhar no Windows 98, que o que vai rodar o Python é o computador da Google lá na nuvem. Então, para quem tem dificuldade com infraestrutura, com notebook, eu recomendo muito o Google Colab, que é uma ferramenta para trabalhar o Python sem essa necessidade. Inclusive, aqui no nosso Bootcamp também, todas as atividades não são feitas no notebook de vocês. Vocês têm a oportunidade de fazer na própria plataforma. A gente provisiona, a gente fornece um mini computador, assim, podemos dizer, na nuvem, para desenvolver lá. Então, a computação não é
uma limitação hoje em dia, mas isso é muito É legal. isso. Muito bom. Eu queria até pegar outro gancho, para quem está com dúvida, quem achou que o Python pode ser algo de 7 cabeças, fica tranquilo, né, ô Bruno? A gente trabalha bastante os fundamentos para a galera que está com dúvida poder aprender, e a gente sempre acompanha todo mundo para poder sair da nossa formação realmente preparado e sabendo trabalhar com as ferramentas, né? Exatamente, eu acho que faz parte do pacote. A gente hoje não tem como passar tudo o Python tão rapidamente, né? Por isso que a gente não focou. Mas o que eu digo para vocês hoje, pessoal, o Python hoje não é mais limitação. Escrever código se tornou essencial porque a IA consegue escrever o código pelas pessoas. O que diferencia é realmente o raciocínio crítico e saber o que a IA está fazendo. É muito mais ser o piloto da IA, saber conduzir ela para o lugar certo, do que, não, será que eu vou conseguir escrever Python? Não se preocupem, vocês não vão ter que passar pelas raivas que eu passei quando eu estava aprendendo Python. Provavelmente vai ser um processo de aprendizado muito mais fluido. Perfeito. Acho que você trouxe foi muito bom, Bruno, para a galera entender essa questão, né, de que já foi muito mais difícil. Acho que a tecnologia ela avançou bastante para poder garantir que todo mundo consiga fazer isso de uma maneira mais acessível, né? Não é todo mundo que tem um computador de última geração e tudo mais, mas não precisa. Hoje em dia você consegue fazer esses exercícios, consegue aprender com a gente muito mais facilmente, né? Para quem gosta bastante dessa parte prática, eu acho que é legal a gente trazer essa questão. Esses são alguns feedbacks que a gente teve dos nossos alunos. Quanto mais você faz a parte prática, você mais aprende, mais você vai estar preparado para o mercado. A gente tem alguns exemplos muito bacanas do pessoal que falou assim, pô, ter feito os exercícios práticos que a gente coloca no nosso curso foi fundamental para a gente poder aprender. Isso é uma coisa que é bem interessante, pessoal. Quanto mais você trabalha na parte prática, mais você vai estar preparado para o mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos bem bacanas. Ô, Bruno, queria que você falasse rapidamente sobre como que são esses exercícios, se eles são parecidos com o que a gente fez hoje, o que o pessoal pode esperar durante o curso com a gente. Então, pessoal, eu acho que todo mundo tem que aprender a utilizar a IA como ferramenta de estudos, né? Então, lembra da época da escola, quando a gente tinha dúvida e tinha uma monitoria, que a gente tinha que ir à tarde, ou tinha, enfim, professor particular, ou o irmão ajudava a gente. A ideia é utilizar a IA como esse guia nos estudos, e não ir lá, passar o projeto e falar, IA, responda o projeto para mim. A gente tem que saber utilizar a IA muito mais como essa ferramenta de, cara, não tem uma pessoa disponível aqui do meu lado para me ensinar, eu vou fazer como se a IA fosse essa pessoa, né? Então, botar a IA numa posição de um professor é uma das melhores coisas que vocês podem fazer no processo de aprendizado, e não só de Python, não só de ciência e análise de dados, de qualquer coisa da vida, pessoal. Muito interessante mesmo. É isso, eu acho que isso é um ponto muito importante. Você fazendo bootcamp com a Triple Ten, você vai ter muitos exercícios práticos, você vai ter oportunidade de se desenvolver cada vez mais. Agora, voltando para um pouquinho para a questão das profissões, se você gostou, se você acha interessante, você quer trabalhar com análise de dados, você pode saber que, olha, o salário ele é bem interessante. Para quem está começando, você pode já chegar com um salário de mais de 5 mil reais, isso é muito bom, chegando no nível pleno até 7 mil, e no nível de sênior até 10 mil reais, pessoal. Isso é um salário bem interessante, muito mais do que a média do público dos brasileiros que estão no mercado de trabalho. Isso é bem interessante também na ciência de dados, tem alguns salários um pouco maiores até, começa em 6 mil no nível júnior, quase 10 mil no nível pleno, e no nível sênior até 13 mil reais, até mais de 13 mil reais. Né? Isso é muito interessante porque você pode mudar a sua vida, você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, ter um salário bacana, construir uma carreira que você vai ter orgulho de saber que, pô, eu me dediquei ali, estudei bastante e agora vou ser recompensado por isso. Algo que é interessante, a gente já até falou sobre isso, é a nossa equipe focada em te dar o suporte para você aprender, para você não sair com nenhuma dúvida dos seus estudos. A gente tem tutores experientes, super inteligentes, como é o caso do Bruno aqui, muito bem avaliado. Também temos uma equipe formada por diversos profissionais que vão te ajudar desde revisar os seus códigos, você tem mentores de carreira, instrutores para alguns tópicos específicos, pessoas que vão te dar o suporte técnico. Se você tiver com alguma dúvida ou algo assim, gente, é uma equipe toda preparada para facilitar o seu sucesso. Eu acho que isso é o mais importante. Você pode ficar com dúvida, você pode ter medo e tudo mais, mas confia. Você está com uma metodologia que já funcionou no mundo todo, já funciona no Brasil, e é uma grande equipe preparada para poder te ajudar.
A gente tem, além de uma equipe muito bem preparada para isso, a gente tem todo esse roadmap aí de etapas que você vai fazer para poder chegar no seu sucesso, na sua primeira oferta de trabalho na área de tecnologia. Então começa desde o seu plano de desenvolvimento profissional, você vai construir o seu currículo, fazer um portfólio parrudo para chamar a atenção do mercado, você vai entender como você pode se apresentar cada vez melhor, você vai ter também alguns ensinamentos para você construir uma presença online que seja positiva, com GitHub bom, com um LinkedIn que vai atrair recrutadores não só do Brasil, mas do mundo todo. Você vai entender como fazer um networking de verdade para você conhecer as pessoas certas. A gente sabe que muito importante a questão da indicação, né? E ajuda se você conseguir criar laços interessantes no mercado de trabalho. A gente vai te dar os fundamentos para poder ter essa facilidade também. Além disso, a gente vai passar com você alguns exercícios, alguns conhecimentos para você chegar nas entrevistas de emprego preparado e aí sim chegar onde você quer, que é com uma oferta bem interessante, que seja um home office, talvez, seja trabalhando para uma empresa multinacional, talvez, recebendo um salário muito bom. A gente torce por isso, a gente quer o sucesso de cada um de vocês, esperamos que você consiga isso. Aí talvez você esteja se perguntando, pô, mas será que é muito caro? Quanto que é? Se eles não falaram até agora, é porque é inacessível, é só para quem é rico? Calma, galera. Não é bem assim. Aqui trazendo para vocês primeiro o susto, tá? Fiquem tranquilos, não é o valor para o Brasil. Pode ver a bandeirinha lá. O mesmo curso que você vai fazer aqui no Brasil, ele é aplicado nos Estados Unidos. Obviamente, aqui a gente adapta para a cultura local. Você tem brasileiros ministrando as aulas, te dando todo o suporte e tudo mais, mas o conteúdo teórico é o mesmo. Os exercícios práticos também vão ser muito parecidos e tudo mais. Se você fosse um americano e fosse pagar isso, você ia pagar 5.600 dólares. Traduzindo para reais, 32 mil reais. Calma. Pô, será que é a mesma coisa para o Brasil? Pô, aí eu não consigo pagar, né? Como é que eu faço? Não, não é assim, gente. Fica tranquilo. A gente entende a realidade do Brasil. A gente quer ver cada vez mais brasileiros preparados para dar esse salto e preparados para entrar no mercado de tecnologia. Por isso, olha a diferença. Você consegue fazer o curso com a mesma qualidade que os americanos estão fazendo, também aprovado pelas mesmas instituições aqui no Brasil, pagando valor muito menor. Você pode parcelar aqui no cartão, por exemplo, em 12 parcelas de R$ 805. Isso já ajuda bastante, pessoal. Pode fazer a conta aí, vai ficar muito mais barato quando comparado com o que a galera está pagando lá nos Estados Unidos. Por você estar aqui, a gente tem centenas de pessoas aqui prestando atenção, comentando bastante no chat. Lembra daquele desconto de 15%? Você aplicando, você aproveitando essa oportunidade, e vale dizer, pessoal, aproveita que as vagas são limitadas. Você vai ter, sei lá, você vai ter 24 horas para poder aproveitar isso. Não vai deixar para o final de semana, não vai deixar muito para frente, porque você não vai ter o mesmo preço. Aproveita agora que você vai conseguir, se você quiser seguir na área de análise de dados, economizar R$ 1.692 no valor total. É muita coisa, gente. Você vai conseguir fazer o curso com uma possibilidade bem interessante, com um valor bem acessível. Você vai conseguir pagar no cartão se você achar que é algo que funciona para você, mas se você tem, pô, eu quero uma condição especial, talvez eu quero pagar tudo à vista, por exemplo, pô, vamos negociar, manda mensagem para a galera aqui, a gente vai ter um time preparado para poder te responder aqui. Você pode até entrar no Meet aqui, no link que a Ingrid colocou, conversa com a galera, se você quiser pagar tudo à vista, se você quiser pagar por boleto, enfim, você pode encontrar um jeito que funcione melhor para você. Não deixa de fazer, pessoal. Não deixa para amanhã, porque amanhã talvez todas as vagas já estejam ocupadas. As nossas turmas estão para começar. A gente não vai ficar esperando para sempre. A gente quer que cada vez mais pessoas estejam aqui com a gente, mas não são vagas infinitas. Então aproveita que talvez daqui a um tempo, como foi o caso do aluno que a gente trouxe, não apenas você vai ter entrado no mercado, vai ter aprendido tudo, vai ter trabalhado em grandes empresas, você pode estar aqui sendo um companheiro do Bruno como um tutor, ensinando novas pessoas. A gente sabe que o mercado ele tem muitas possibilidades, que a gente torce para que vocês possam agarrar elas, então não deixem para depois, beleza? Pô, Gui, achei legal, eu acho bacana a análise de dados, mas eu quero trabalhar como cientista de dados. Vamos primeiro ver quanto que pagam nossos amigos lá dos States. Olha isso, pessoal. R$ 48.450.
não é pouca coisa. Você consegue pagar uma moto, você consegue dar entrada numa casa, consegue fazer muita coisa com esse valor se você fosse pagar isso lá nos Estados Unidos, né? $8.500. Mas a gente é camarada, a gente está aqui para oferecer condições interessantes para vocês. Então você consegue fazer esse curso de análise de dados com parcelas de R$ 1.146. Apenas 12 parcelas você vai conseguir pagar isso rapidamente. E novamente, olha esse desconto que maravilhoso. 15% de desconto, você vai economizar R$ 2.424. Não é pouca coisa, pessoal. É um desconto muito bom que vai ajudar você a estudar com a gente, a entrar para o mundo da tecnologia e realmente começar a mudar a sua vida. Para não ter que se preocupar em acordar cedo, em pegar trem, em pegar ônibus, em pegar trânsito, e se estressar porque você está trabalhando numa área que você não gosta ou que não te paga bem. Você não precisa conviver com essa realidade para sempre, pessoal. Se você tem essa determinação, se você consegue reservar esse tempo para você, você consegue se dedicar para isso, clica nesse botão, aproveita essa oportunidade. Porque, como eu disse, pessoal, não é algo que vai estar disponível para sempre. Esses 15% que estão aí, eles são para quem aproveitar isso agora. Temos apenas vagas limitadas e apenas 24 horas para você concluir isso. Então, procura direitinho, pensa bem, mudar de carreira vai ser algo que vai te fazer bem, eu tenho certeza disso, e o Bruno pode até comentar aqui, Bruno, como que você pode trazer alguns relatos de pessoas que não eram da tecnologia, mudaram, e isso ajudou elas a melhorar a qualidade de vida delas. Bom, acho que eu sou o primeiro relato. Sou engenheiro de produção, era da área de logística e resolvi investir na minha educação lá atrás, em 2019. Então, pessoal, para quem viu Python hoje, não assusta. O Python é uma linguagem, uma ferramenta que faz parte do processo de aprendizado, é algo muito intuitivo e fácil quando a gente conhece ele com calma. Então, não se assustem, porque todo conhecimento, quando a gente tem todo o suporte da comunidade e a gente tem a força de vontade, a gente consegue adquirir. E investimento em educação é o melhor investimento que vocês podem fazer na sua vida. É isso que eu deixo aqui para vocês. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza, quem vier aqui com a gente no Bootcamp. E espero ver vocês nas aulas em breve. É isso. A gente torce para poder encontrar vocês no mercado de trabalho também, às vezes trabalhando na mesma empresa ou algo assim. É um mercado que ele é muito forte, muito potente para atrair pessoas e para poder dar condições interessantes para você tocar a sua vida, aprender cada vez mais. Só retomando, pessoal, vi que o pessoal tem uma dúvida no chat. Pô, eu tô com uma dúvida sobre como pagar, como é que eu faço. Pô, quero ver se tem alguma condição que talvez funcione melhor para mim. Entra nesse esse link do Google Meet que está ali, o pessoal vai poder te responder, vai te achar uma maneira interessante para você estudar com a gente está disponível para poder tirar suas dúvidas nisso. Quem ficou com dúvida na parte prática, lembra sempre que esse nosso bate-papo de hoje vai ficar gravado, vocês vão receber isso depois, e também, durante o curso, vocês vão ter vários momentos em que vocês vão ter exercícios práticos para vocês testarem o que vocês aprenderam para poder estar preparado para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito interessante. Vocês podem acompanhar os links aí, o pessoal está mandando para vocês também. Entra aí, conversa com a galera, vê se faz sentido para você. Eu tenho certeza que lá na frente, daqui 20 anos, quando você tiver... 20 nem precisa, né? Daqui 10 anos, quando você tiver com a sua casa, às vezes com o seu carro, ou morando no exterior, ou trabalhando no home office, ou recebendo um salário muito bom, se tudo der certo, todas essas questões que eu falei, né? Você vai olhar para trás e falar assim, pô, se não fosse aquele dia, o Guilherme e o Bruno insistindo, talvez eu não estivesse aqui. Mas o mais importante, se não fosse a minha determinação de ir lá estudar e fazer valer o curso da Triple Ten, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que vocês podem conseguir isso. Eu torço para que vocês consigam migrar para a área de tecnologia, aprender cada vez mais e conseguir fazer essa transição de carreira. Acho que isso é muito bacana. Antes da gente encerrar, eu queria só trazer mais algumas questões pessoais. Pessoal, como eu disse, entra aí no Google Meet, o link está no chat. O pessoal que mandou, conversa, tira dúvida, quer pagar com cartão, quer pagar com boleto, quer pagar à vista, quer ver se existe alguma maneira de trabalhar com essas parcelas. Entre na consultoria totalmente de graça, pessoal. Só clicar no link, a gente tem
vários profissionais preparados para poder te responder, para poder tirar suas dúvidas. Pô, eu não sei como é que é o curso, eu tenho medo de não me adaptar. O que eu faço? Converse com a galera. Eles vão te explicar como que é possível fazer todo esse processo de estudar com a gente no Bootcamp sem ser algo que você vai ter que parar a sua vida para fazer algo do tipo. É algo acessível para você. Pô, mas será que eu vou ter o suporte certo? Vai ter gente que vai me tirar minhas dúvidas, vai me ensinar, vai não sei o quê. Temos isso, pessoal. A gente já falou, temos tutores, revisores de código, mentores, gerentes de turma e tudo mais, todo mundo preparado para poder te ensinar. Entra aí no link, converse com a galera, aproveita que as vagas são poucas e tem centenas de pessoas aí concorrendo para as últimas, para você garantir esse passaporte para uma vida melhor, que eu tenho certeza que vocês vão poder desfrutar isso no futuro. Lembrando, né, que caso você esteja aqui até agora, eu vi que tem muita gente que ficou até o final, a gente fica muito feliz com isso. Você pode pegar o nosso certificado de participação, só pegar ali, você pode clicar no download para você poder guardar, para lembrar desse momento, colocar no seu LinkedIn. Tá na parte de folhetos ali, você pode ver, tem chat do lado folhetos ali, tá até com uma bolinha vermelha. Clicando ali, você consegue pegar o seu certificado e realmente mostrar que, pô, eu aprendi, eu estava ali ciente de tudo que eles falaram, isso motivou alguma coisa virar um profissional de análise de dados, de ciência de dados, sempre utilizando IA, porque vocês são pessoas inteligentes, eu tenho certeza disso. Vale dizer também, pessoal, que além do nosso certificado, vocês têm aquele presente que eu comentei lá atrás, disponível também nessa aba folhetos. É o nosso documento de introdução a Python, ali você vai poder ler. Eu vi que tinha bastante gente querendo saber um pouco mais, a gente sabe que é algo muito importante. Indo ali em folhetos, você consegue pegar esses dois documentos, o certificado e também o nosso guia de introdução para Python também. Beleza? Lembrando, assim, se você veio aqui, estava aqui até o final, a gente disponibilizou para vocês esse guia de Python, para vocês estudarem. Acho que é um material bem legal, né, Bruno? Para quem está com dúvida, poder saber um pouco mais, compreender os potenciais dessa linguagem. É muito interessante, né? É isso, pessoal. O Python vai ser a porta de entradas. Não existe análise de dados, ciência de dados, hoje em dia em alto nível sem Python. Então, a linguagem dominou realmente a área de dados e vai ser legal. Vocês vão ter certeza que é uma linguagem que é muito intuitiva e o processo de aprendizado é muito bacana e a gente vai dar todo o suporte aqui para vocês. Perfeito, perfeito. Então é isso, a gente só agradece a todos vocês que estiveram disponíveis, lembrando também desse presentaço que é essa mentoria individual com o nosso time de carreiras. Todo mundo que está ali presente no Meet vai poder te explicar tudo certinho, vai poder tirar suas dúvidas, para você compreender que a área de tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, não é algo muito difícil, não é algo que só quem tem um inglês avançado vai poder fazer, não é algo que você precisa ser um especialista em matemática, saber fazer várias contas. Não é assim, a gente sabe desses mitos que são bem comuns, e a galera vai estar tirando essas dúvidas todas aí no Google Meet. Pode clicar no link, bora conversar, e eu espero que todos vocês comecem a estudar com a gente. Tem um tutor tão bacana como é o Bruno, que eu quero agradecer muito pelo bate-papo de hoje. Valeu, Bruno. Que recado que você pode dar para a galera que está aí até o final com a gente, incentivando todo mundo a participar do nosso Bootcamp? É isso, pessoal. Novamente, invistam na educação de vocês, é a melhor escolha que vocês podem tomar. Eu tomei essa escolha 7, 8 anos atrás e minha vida mudou completamente. Acho que eu fiz um bootcamp de ciência de dados lá atrás e sou a prova viva de falar que esse tipo de conhecimento que a gente tem no bootcamp é tão intenso e profundo, vocês vão aprender em 7 meses, com certeza. E eu falo isso, né? O que eu não aprendi em 5 anos na universidade. Então, espero que veja vocês em breve nas aulas. Perfeito, esse é o recado mais importante. Pessoal, talvez você esteja pensando, pô, será que vale gastar esse valor aí no meu estudo? Não existe gastar quando a gente fala de aprender, pessoal. É investimento. Invista em você, invista na sua carreira, tenha esse carinho contigo mesmo, porque isso vai trazer várias coisas boas para você no futuro. O exemplo do Bruno aqui é um entre os centenas que a gente pode trazer de pessoas que focaram na tecnologia e isso trouxe benefícios para eles. Então, eu só agradeço também, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Lembrando, só clicar no Meet ali que você vai poder bater um papo com a nossa galera. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.